Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de psicanálise e educação. Vamos fazer 38 palestras sobre esse tema. Hoje é a nossa primeira palestra, tá? Como vocês já devem ter escutado em outras palestras, né, falando sobre as mandalas, falando sobre o modelo da mente de Sigmund Freud, né, o trabalho de palestra, né, relativo a CID-10, nós falamos da cartilha psicopedagógica de Freud. Esse nome agora está bem psicanálise e educação, né? Existe uma cartilha psicopedagógica de Freud que precisa ser cumprida em termos de educação emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional, nos termos descritos por Goleman em 1982. Tá? Inteligência emocional. Existe uma inteligência emocional que é tão ou mais importante que a inteligência cognitiva e tão ou mais importante que a integração entre a própria inteligência emocional e a inteligência cognitiva, né? E que tem os seus pressupostos básicos que foram muito bem definidos por Freud, né? Então, primeiro, a infância não é uma coisa aleatória, estagnada e igual o tempo inteiro, não. Podem acontecer várias coisas dependendo da qualidade da experiência infantil. O que a criança está vivendo ali. Tá? Então, por exemplo, se a mãe não é mãe, se o pai não é pai, né? Se o pai atrapalha o desenvolvimento da criança ao invés de proteger a criança, se a mãe ao invés de funcionar, né, digamos assim, como uma protetora, uma interlocutora, né, para a criança, ela abandona completamente a criança, como se a criança fosse... assim, já estivesse pronta, né? Ou que ela fosse se aprontar magicamente, a criança vai ter dificuldades em fazer a tarefa, porque ela está compulsoriamente, né, imiscuída na tarefa de sair daquelas experiências que ela está passando ali, que são fortemente, decisivamente influenciadas pela pressão da sexualidade infantil e da destrutibilidade infantil, e ela tem que passar pelo que vai acontecer, inevitavelmente, com autoestima preservada, amor próprio preservado, boa noção de realidade, saber fazer o teste de realidade, valorizar os limites da realidade, reconhecer a castração, né? Reconhecer os limites, né, impostos pela realidade e sair com uma boa preparação para passar a vida inteira dela resolvendo o complexo de ético dela, que é condição sine qua non para que a pessoa possa se tornar um adulto. Tá? Se a pessoa não resolve o complexo de ético, ela não é um adulto, psiquicamente falando. Só é adulto quem resolveu o complexo de ético. Quem não resolveu o complexo de ético não é adulto, não funciona como adulto. Tá? Então é essa situação que nós estamos vivendo e isso cria, né, digamos assim, problemas que vão desaguar, vão chegar, né, como sempre, chegam nas estações do desenvolvimento da libido descritas por Freud lá. Fase oral, fase anal, fase fálica ou organização genital infantil e organização genital do adulto, que é a maturidade adulta, psíquica adulta. Tá? Lembrando que, pelo trabalho de Abraham, né, junto com o de Freud, principalmente, nós podemos subdividir as fases, né, oral em oral de sucção e oral canibalesca, a mais antiga oral de sucção e a mais moderna, né, a oral canibalesca, depois vem a anal expulsiva e a anal retentiva, e depois vem a organização genital infantil. Para vocês terem ideia da importância disso, né, uma coisa que o pessoal parece que não gosta muito de falar. O pessoal não gosta muito de falar de sonhos, de interpretar sonhos, né? Que mostram tudo isso. Também não gosta de falar dessa correlação de nome, nessa nomeação aí com coisas desagradáveis, né? Oral, anal, canibalesca e tal. Né? Retentiva, expulsiva e tal, sádica, anal sádica, oral sádica. Então, esses adjetivos, né, não são apreciados, né, pelos detratores da psicanálise e os resistentes à psicanálise. Mas olha só, nós não estamos aqui para fazer a vontade de quem quer resistir à psicanálise. Nós estamos aqui para tentar passar para as novas gerações alguma coisa confiável que possa ser usada em prol da sobrevivência individual, da qualidade de vida individual e da sobrevivência dos grupos humanos, né? Em prol de questões humanas, de objetivos humanos.
Então é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? E nós não vamos aliviar, né, esse tipo de estudo, né? Como muita gente fez e como muita gente pretende continuar fazendo. Então nós vamos aqui discutir essa questão dessa fuga, né, dessa resistência a esses conceitos básicos, fundamentais do que eu chamo de cartilha psicopedagógica de Freud. Olha só, a criança tem que sair com boa autoestima, com bom amor próprio, tá? A criança tem que respeitar a realidade para ela poder ser feliz, para ela poder ter chance de se tornar um adulto produtivo, feliz e capaz de fazer as coisas, criativo, capaz de resolver os problemas, motivado, não deprimido, ativo psiquicamente, não é? Com uma postura inteligente diante dos problemas da vida, com uma capacidade de resolução dos problemas bastante afiada, né? Bastante funcionante, né? Então, para que isso possa ser conquistado, é preciso trabalhar adequadamente. O Freud deixou um caminho ali muito bem estabelecido e é disso que nós estamos aqui para falar. Então, afinal de contas, o nome das palestras é Psicanálise e Educação. São 38 palestras. Tá? Vamos ver como é que a gente vai estar depois da 38ª palestra, como é que vamos estar em relação a isso. Bom, então, eu selecionei aqui alguns pontos, né, para a gente falar, começar a tocar, né? Essas questões vão retornar em outras, nas próximas palestras, né? Nós vamos continuar falando sobre essa mesma coisa de outros ângulos e com mais informações. Mas assim, num primeiro contato, a gente lembra que existe, no início da nossa vida, uma situação triangular, que há pouco falar da situação triangular, que é falada é a situação edipiana, né? Mãe, pai, filho, não, mãe, filho, pai, né? É a situação triangular mais falada, mas existe uma situação triangular primeira, né? Que é o fato de que quando a gente nasce, tem três instâncias, né, digamos assim, interagindo ali. O bebê, a sua mãe e o mundo. E mais ainda, com uma relação bem definida entre a mãe e o mundo, né? A mãe para o bebê, né? Do ponto de vista do bebê, a mãe é a única ponte que ele tem com o mundo. Ele não se relaciona diretamente com o mundo nessa idade, pelo menos prioritariamente, porque ele não tem condições ainda. Ele vai ter que aprender ainda que existe um mundo e vai ter que aprender a lidar com o mundo também, né? Então, podemos dizer que no início era a mãe. No início, o mundo do bebê era ele e a mãe, né? Tanto que ele considera o seio, essas observações kleinianas, né, winnicottianas, freudianas, são unânimes em concordar de que existe um bebê e a sua mãe. Não existe um bebê sozinho, uma mãe sozinha. Existe um bebê e a sua mãe. E nós estamos acrescentando aqui, existe um bebê e a sua mãe no mundo. Então tem um mundo. Então é preciso, por exemplo, a médio e longo prazo, vai ser crucial saber se esse bebê vai transitar pelo mundo, se ele vai transicionar, né, com esse mundo, se ele vai transar com esse mundo, né, se ele vai interagir com esse mundo, ou se ele vai ficar preso lá atrás sem conseguir interagir com esse mundo como os autistas fazem. Né? Então tem que saber se o bebê vai ser autista ou se não vai, né? Se ele vai se tornar uma pessoa que é capaz de se relacionar com o mundo e que não vai precisar regredir e voltar a ficar numa posição de autismo, fazendo uma esquizofrenia hebefrênica, por exemplo. Então essas questões são fundamentais. Todas elas passam pela relação do bebê com a mãe e a relação do bebê-mãe com o mundo. Tá? Então, por exemplo, se bebê e mãe estão imersos numa cultura violenta, que ignora completamente a sensibilidade, né, da que a criança precisa nessa idade, né, de ter ajuda para poder se sentir bem, né, de trabalhar para estar no mundo, para interagir com o mundo, né, gera trabalho. A gente vai ver que interagir com o mundo gera trabalho. Freud descreveu isso claramente. Bom, então vamos continuar falando algumas coisas básicas também, que foram anotadas aqui.
Então, uma mãe ponte, né? Uma mãe ponte entre um bebê que se relaciona com o corpo dele, só, um autista, porque a mãe pode ser inamável, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa que não tem a menor condição de exercer essa função materna, pode ser uma geladeira ambulante, né? Digamos assim, não permitir que a criança saia, né, do seu autismo possível, né, através dessa relação. Então essa ponte ela pode cair, né? Essa ponte pode não se estabelecer adequadamente e o bebê ter que voltar e ficar condenado a uma posição autista, interagindo com o seu próprio corpo e bloqueando o relacionamento com esse mundo hostil, né, digamos assim, que a mãe permitiu que continuasse atuando sobre o bebê. Então nós temos uma relação do bebê com a mãe, nós temos uma relação do bebê com o mundo, que é intermediada pela mãe, e temos uma relação do bebê com o próprio bebê, que pode continuar vigorando a vida inteira no autismo e na esquizofrenia hebefrênica, que é uma forma de retorno desse autismo, né? E outra coisa que foi separada aqui é que o educador, né, a pessoa que lida com crianças, com o objetivo de educar as crianças, de ajudar as crianças a elas atravessarem esse período da infância, saber que existe realmente um trabalho enorme a ser feito e que vai ser um trabalho de conjugação, né, de aproximação entre a estrutura memória-motivo, né, básica, do aparelho psíquico, quer dizer, o mundo interno, que funciona à base de pulsões investidas em traços de memória, em busca de uma descarga psicomotora, né? E que exige um trabalho psíquico, né, de arrumação, de administração disso tudo, para que essa descarga psicomotora possa ser obtida sem lesões, né, digamos assim, a ninguém, né? Nem ao psicossoma do bebê, e da criança pequena, e nem também a sociedade e as outras pessoas que servem, né, digamos assim, de cúmplices e que funcionam como tem uma complacência, né, com essa descarga de pulsão de morte, principalmente. E essa estrutura memória-motivo, no que se refere às experiências corporais, ela vai, como Breuer e Freud mostraram, tem uma energia que vai ficando ligada, vai sempre a mesma coisa ali, sempre a mesma coisa ali. Esse é o núcleo do ego, né? É um ego corporal, e esse ego corporal torna-se, por causa da ligação forte, né, entre os seus traços mnemônicos, que se repetem eternamente, todo dia, toda hora, todo instante, né? Então, essa repetição, esse fortalecimento desse circuito corporal é o núcleo do ego, tal como descrito por Freud, né? E esse núcleo do ego tem força suficiente para criar a defesa primária que vai ser capaz de interferir no fluxo, né, da energia através dos traços mnemônicos, pelas facilitações que buscam, né, repetir a experiência de satisfação e fugir da experiência de dor. Está tudo isso no projeto de Freud lá, que ele não queria publicar, mas está lá, né? Ele não destruiu o texto ele foi querer compartilhar com o Flies guardou, e a gente está aí com esses conhecimentos até hoje para serem discutidos. Depois eles foram repetidos, também aprimorados, capítulo 7 da interpretação dos sonhos, os textos de 1915, né? Inibição, Sintoma e Angústia, 1926, o esboço de psicanálise de 1938, e tem vários outros, psicanálise, teoria da libido, 1922, tem vários textos aí para quem quiser conhecer o que é a psicanálise de Freud, qual é o modelo da mente humana criado por Freud, é só ler os textos que vai ficar com uma ideia assim, bastante precisa do que Freud nos deixou, o legado de Freud, né, para a humanidade. Tá? Bom, então, dessa experiência toda, desse desenvolvimento teórico todo proporcionado pela qualidade, né, da experiência psicanalítica, nós estamos lidando então com uma coisa muito bem embasada, né, que diz que tem uma cartilha psicopedagógica a ser cumprida e que a gente tem que conhecer qual é, né, e conseguir criar os mecanismos capazes de realmente ajudar a criança a ela conseguir
se sentir motivada para viver e para conseguir dar conta dos problemas da vida. Então, lembrando, as experiências de dor e de prazer são experiências psicossomáticas. O conceito de pulsão é um conceito somatopsíquico, tá? Então, é tudo corpo, mente, mente, corpo, corpo, mente. Esse que é o casamento até que a morte separe. Não tem como, né, o corpo se separar da mente ou a mente se separar do corpo em psicanálise. Tá? Então, qualquer coisa que é dita como sendo psicanalítica, que não fala nada do corpo, nada dos sentimentos, subalternaliza os sentimentos, isso não é psicanálise. Psicanálise é um desenvolvimento da realidade psicossomática na qual nós vivemos. Tá? Bom. Então, por exemplo, por causa dessa realidade somatopsíquica, né, a memória pode estar carregada com essas pulsões ou não. Se a memória não for carregada com essas pulsões, nós teremos neuroses atuais, doenças psicossomáticas, provocadas por uma descarga somática sem participação do psiquismo. Né? Então, a parte corporal pode funcionar em curto-circuito nas neuroses atuais e nas doenças psicossomáticas. Essa que é a teoria psicanalítica de Freud. Tá? Essa que é a teoria psicanalítica de Freud. Breuer, Abraham, Ferenczi, né? Ferenczi. Então, por causa de tudo isso, o bebê vai precisar, em termos psicopedagógicos, vai ter que aprender a discernir entre uma alucinação e uma coisa real, que é a presença do seio. Isso é feito pela imagem motora do seio, né? Segundo Freud descreve. E eu concordo plenamente com isso. Tá? É preciso fazer um discernimento. Está lá ou não está? Para saber se está ou não, eu tenho que pegar. Né? Eu tenho que ter uma informação táctil que eu estou pegando ali. Eu estou vendo, estou pegando. Tá? Vendo pode ser uma coisa. Estou pegando, também pode ser uma alucinação tátil. Né? Mas estou pegando, estou mamando e a minha dor da fome está diminuindo cada vez mais ao ponto de eu não sentir mais dor nenhuma, estou saciado porque eu me alimentei. Então é real isso aí, eu me alimentei. Tá? Agora, tudo isso pode ser, digamos assim, alucinado, a anorexia nervosa, por exemplo, que nós já falamos aqui também, que o diga, né? Então, tem maluquice para tudo, tem loucura para tudo. Mas e a gente tem como explicar cada uma delas. Então, existe uma tendência alucinatória no aparelho psíquico. Se você bobear, você volta a alucinar de novo. A coisa mais natural que tem é você alucinar, fazer devaneios, delirar. Né? Isso é muito fácil, porque é uma tendência do caminho que vai da memória para a consciência, né? Para a percepção à consciência, o que ocorre é uma alucinação. Tá? Se vai da percepção para a consciência, é uma percepção. Agora, se vai da memória para a consciência, é uma alucinação. Se esse fluxo minêmico alucinatório, né, ocorre no estado de sono, você vai ter um sonho. E você pode se lembrar do sonho ou não. Os nossos livros de sonhos aí são 15 livros, já foram publicados 7. Né? Então, nos nossos 15 livros, mas os 15 já estão escritos. Então, nos 15 livros de sonhos que nós escrevemos, né, nós vemos claramente que esse movimento, né, alucinatório em direção à consciência, ele é muito forte, né? E, apesar disso, 99,9% dos sonhos são deletados, esquecidos completamente. Né? Bom, o fluxo minêmico alucinatório em vigília, chegando na consciência, você tem uma alucinação em vigília, e isso ocorre mais frequentemente em estados psicóticos. Né? Quase sempre, nem 100% dos casos, trata-se de uma situação, uma mente, né, que está num estado psicótico. Isso, basicamente, o que nós temos para falar nessa primeira palestra Psicanálise e Educação. Tá? Então, só para fechar, uma cartilha psicopedagógica de Freud. A criança tem que sair das decepções afetivas, o pastelão mexicano do complexo de Édipo, como o pessoal fala, maior rabo de foguete, né? Uma coisa assim, realmente uma armadilha edipiana, né?
se o sujeito consegue achar que casou com a mãe, por exemplo, o pai vai embora exatamente quando ele está com 4 anos de idade, né? Entrou no complexo de Édipo, o pai vai embora. Né? Essa situação pode dar na criança a ilusão de que ela venceu a batalha edipiana e ela vai ficar então casada com a mãe e ela vai ficar parada ali. Ela não vai conseguir evoluir para chegar ao ponto de elaborar esse complexo de Édipo, de entender esse complexo de Édipo, o valor do pai, né, o valor da mãe, e porque o que ele pode ser de bom, né, na vida depois disso aí, de viver essa experiência edipiana? Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom marido, né, ele pode ser um bom amigo, ele pode ser um bom cidadão, e para tudo isso ele precisa se tornar adulto. Pô. E para ele poder se tornar adulto, ele tem que entender que realmente naquela experiência infantil não era para ele casar com a mãe, eles são de gerações diferentes, e além do mais, se ele casasse com a mãe, ele perderia a mãe. Quer dizer, então é como se fosse uma pessoa que falta um braço, né? Falta uma perna, né? Então ele é casado com a mãe, mas ele não tem mãe. Se ele casou com a mãe, ele não tem mãe. E também não tem pai, porque quem era para estar casado com a mãe era o pai. Então o pai precisa ficar casado com a mãe precisa ficar casada com o pai, para ele poder ser criança, viver a infância dele e ter chance, né, digamos assim, de aprender a cartilha psicopedagógica de Freud, tá? Principalmente amor próprio, autoestima, né, digamos assim, e dentro da aceitação da castração, dos limites impostos pela realidade e com condições de elaboração do complexo de Édipo. Se não tivesse quarteto aí, essa trinca mais um aí, né, ele não vai conseguir crescer mentalmente, não vai conseguir deixar de ser um cúmplice de qualquer grupo desses aí que acha que resolveu os problemas, mas que não resolveu. Tá? Então, é isso que a gente tem para falar na primeira das 38 palestras sobre psicanálise e educação. Começamos bem, já falando do essencial. Aquilo que deve ser feito. Aquilo que precisa ser feito.